Quando Zaratustra tinha 30 anos, ele deixou sua pátria e o lago de sua pátria e foi para as montanhas. Nos últimos dias, viralizou este vídeo de um pinguim que, como se tivesse acabado de ser tomado por uma intuição devastadora, vira as costas para sua comunidade e se aventura na solidão de um caminho impossível em direção às montanhas. Neste vídeo, vamos explorar por que, provavelmente, esse pinguim tinha acabado de ler Nietzsche e o que a filosofia pode nos dizer sobre a solidão. Sou Henrique, bem-vindo de volta ao Viciados em Filosofia. Vamos começar. Os seres humanos somos criaturas paradoxais. Por um lado, precisamos dos outros e não podemos existir isoladamente. Mas ao mesmo tempo, se não tomarmos cuidado, enfrentamos a tentação de nos perdermos de nós mesmos, na grande massa das pessoas. Talvez você já tenha sentido aquela sensação de que, para coexistir com os outros, precisa usar uma máscara, renunciando a uma existência autêntica e se distraindo no meio da multidão do fato incômodo de que você está vivo. Nos camuflar no meio da multidão, além disso, nos libera da pressão de ter que pensar por nós mesmos. E acabamos adotando acriticamente o que todo mundo pensa, sem sentir a necessidade de investigar o porquê, já que, afinal de contas, se realmente todo mundo pensa assim, deve ser por algum motivo, não é? Por isso, Blaise Pascal escreveu, por exemplo, que toda a infelicidade do homem se baseia em uma única coisa: somos incapazes de ficar quietos, sozinhos e em silêncio em nosso quarto. Diante disso, muitos filósofos ao longo do tempo chegaram a propor a solidão como uma solução, embora seja importante entender primeiro que não se trata de ver a solidão como um fim em si mesmo, de recomendar a solidão pela solidão. Seria uma proposta desumana, pois seguimos sendo seres sociais que querem estar com outros. Trata-se, na verdade, de ver a solidão como uma espécie de remédio para essa hipersocialização em que nos escondemos das nossas angústias existenciais e da necessidade de pensar por nós mesmos, até quase esquecermos completamente de que estamos aqui. É a ideia tão presente na história da filosofia da solidão, como um caminho para o autodescobrimento, como um meio mais adequado para conhecer a si mesmo, assumir a responsabilidade pela própria existência e enfrentar com coragem nossos medos mais íntimos. E um dos filósofos que mais enfatizou a solidão como caminho para a grandeza pessoal foi Friedrich Nietzsche. Desde a infância, busquei a solidão, escrevi aos 14 anos, e onde eu me sentia melhor eram aqueles lugares em que, sem ser incomodado, podia me abandonar a mim mesmo. Na solidão, Nietzsche descobre uma companheira de vida que nunca o abandonou: andar sozinho. O caminho pertence à essência do filósofo, disse também. Ou mais tarde, em sua última obra, Ecce Homo: eu preciso de solidão, quero dizer cura, retorno a mim mesmo. Respirar um ar livre, leve e brincalhão, tudo em meu Zaratustra é um ditirambo à solidão ou, se me entenderam, à pureza. Nietzsche, talvez como o pinguim que tanto fascinou a internet, percebe que precisa constantemente de doses de solidão, como se fosse um tipo de remédio para recarregar as energias após o desgaste que ele experimentava na vida social. Por isso volta à solidão para não beber nas fontes em que todos bebem no meio da multidão. Vivo como a maioria e não penso como eu penso. Então preciso do deserto para me restabelecer. Deixe um like se isso também acontece com você. Isso me ajuda a alcançar mais pessoas. Muito obrigado. Se você gosta de filosofia, confira meu livro Tem Filosofia na Sua Geladeira, uma introdução feita para você. Os links estão no comentário fixado. Zaratustra, mesmo que seja esse personagem que Nietzsche inventou para transformá-lo no profeta de sua filosofia em sua obra-prima, assim falou Zaratustra, pois é Zaratustra. Como vimos no início do vídeo, ele completa 30 anos a idade em que Jesus iniciou sua vida pública e sua pregação. E isso não é uma coincidência, na verdade é exatamente o contrário. Retirar-se por 10 anos para a solidão da montanha, como nosso pinguim nihilista, só que Nietzsche teria surtado se ouvisse que o chamamos assim, o pinguim nihilista. Porque para ele, o retiro para a solidão não é sinal de nihilismo. É muito mais nihilista viver no mercado do que se retirar para a solidão. É isso mesmo. É um dos primeiros passos para vencer a serpente do nihilismo que restou para nós após a morte de Deus e que tenta nos sufocar. Talvez seja o sentimento nihilista, o de que nada mais faz sentido, que me impulsiona a me afastar para as montanhas. Nietzsche defende que isso deve ser feito para preparar condições interiores que me permitam emergir, enfrentar isso com coragem e superar criando novos valores que celebrem a beleza da vida. Por isso, Nietzsche entende a solidão como esse lugar
onde posso respirar tranquilo, com liberdade e começar um processo de maturação interior que me leve além de mim mesmo. Por isso, Zaratustra mostra preferência pelos solitários e sempre aconselha a solidão. Tudo o que é grandioso se afasta do mercado e da fama, diz a solidão. É a casa de Zaratustra, o lugar onde você pode dizer tudo e manifestar com franqueza todas as suas razões. Nada aqui se envergonha de sentimentos escondidos. Ao mesmo tempo, esse caminho para si mesmo é uma prova muito difícil e não está isento de perigos. Pois na solidão, o pior inimigo que você pode encontrar será sempre você mesmo. Você se espreita nas cavernas e nas florestas, mas é importante, diz Nietzsche, passar por essa prova. É importante enfrentarmos a nós mesmos, enfrentar aquelas inquietações mais profundas que não ousamos encarar. Temos uma oportunidade para fazer isso e não sabemos quando ela vai acabar. Por isso temos que nos lançar à solidão, defende Nietzsche, para lutar contra nós mesmos, nos matar e nos renovar. Solitário, você percorre o caminho que leva a si mesmo, e seu caminho passa ao lado de você mesmo e dos seus 7 demônios. Você tem que querer se queimar na sua própria chama. Como você se renovaria se antes não tivesse se tornado cinzas? Solitário, você percorre o caminho do Criador com seus 7 demônios? Quer criar para si um Deus? Após a morte de Deus? Depois que o trono onde Deus se sentava foi revelado como vazio, o ser humano ficou ontologicamente mais sozinho do que nunca. Já não tem mais aquele companheiro onipresente que estava sempre ao seu lado, no mais íntimo do seu coração. Agora ficou radical e metafisicamente, sozinho por isso. Ser capaz de viver nessa solidão, diz Nietzsche, é a condição do Criador, daquele que quer criar novos valores, porque senão a pessoa fica simplesmente com o espelhismo dos valores anteriores. Para isso, o solitário precisa misturar amor e ódio por si mesmo. Precisa, por um lado, desprezar a si mesmo, porque reconhece que ainda não está à altura de ser superado, mas por isso mesmo também precisa se amar. Porque somente quem se ama está disposto a pagar o preço necessário para superar a si mesmo. Quem quiser se tornar leve e se transformar em pássaro precisa amar a si mesmo. Assim eu ensino, é preciso aprender a amar a si mesmo com um amor saudável e sadio, a suportar, estar consigo mesmo e a não ficar vagando de um lugar para outro. Por isso, essa obsessão que temos hoje em dia de não querer ficar sozinhos em nenhum momento, que mesmo quando estamos fisicamente sozinhos, colocamos uma música, um podcast ou qualquer coisa para nos distrair. Nietzsche vê isso como infidelidade a nós mesmos, pois preferimos estar com outros a ficarmos conosco. Assim, segundo Nietzsche, somos infiéis a nós mesmos. Esquecendo-nos do convívio com os outros, Nietzsche já foi criticado várias vezes, e não sem razão. Ele acaba caindo em uma espécie de romantismo exagerado da solidão, que também não é muito saudável. Na verdade, Franz Oberbeck, que foi um grande amigo dele, chegou a escrever o seguinte: Nietzsche não estava nem de longe tão sozinho quanto pensava. Ele nunca foi um verdadeiro solitário, ou fingia sua solidão, ou se comprazia nela e desejava ser um solitário. De qualquer forma, encontramos nele um convite à solidão exagerada, sim, mas nem por isso desprezível. É, em essência, o mesmo convite pascaliano. Olha, talvez seja bom para nós, de vez em quando, aprender a ficar sozinhos e em silêncio no nosso quarto. Ao longo de Zaratustra, vai ficando claro que nosso profeta ainda precisa dos benefícios da solidão. Ou Zaratustra, diz a uma voz misteriosa: em um sonho, teus frutos estão maduros, mas tu não estás maduro para teus frutos. Por isso, tens que voltar novamente à solidão, pois ainda precisas amadurecer. Finalmente, então, retirando-se novamente para a solidão, será que Zaratustra pode finalmente enfrentar seu pensamento mais temido, o eterno retorno? Se você quer descobrir a chave dessa ideia revolucionária que pode mudar sua vida e entender todo o espírito que anima a filosofia de Nietzsche, eu já contei para você neste vídeo aqui. Então vai lá, clica para não perder e, acima de tudo, nunca pare de pensar. Obrigado.